uma carta escrita há quase 2000 anos. O que será que ela realmente queria nos fazer sentir? Hoje, a gente vai mergulhar na primeira carta de Pedro, não só para entender as doutrinas, mas para descobrir o sentimento central que ela tenta inspirar bem no meio do caos. Pois é, a grande pergunta é essa. Deixando de lado um pouco os mandamentos, as promessas, qual era a sensação que o autor queria provocar em quem lia? Mudar essa perspectiva é o que nos leva direto para o coração da mensagem. E olha, a resposta não é nada óbvia. Não se trata de medo, apesar de todo o perigo que existia. E também não é um otimismo cego, sabe? A emoção central é algo que podemos chamar de firmeza serena. Uma postura que consegue equilibrar força e paz. Vamos entender o que isso realmente significa. Então, o que é essa tal de firmeza serena? Imagina a cena, ter os pés bem firmes do chão, mesmo durante uma tempestade daquelas, porque se sabe que o sol vai voltar a brilhar. É sobre encarar a realidade com seriedade, mas sem nunca perder a esperança, porque o foco está no destino final e não na turbulência do momento. Tá, mas de onde vem essa firmeza toda? Ela não surge do nada, né? Ela está ancorada numa ideia muito poderosa, a de que existem dois lados da mesma moeda quando o assunto é salvação. E aqui está o segredo. De um lado temos a salvação eterna, esse é o destino garantido, a herança que já está reservada, é algo que Deus guarda. Do outro lado, a salvação da alma. Essa é a jornada, a corrida diária que exige esforço, foco. Uma é o prêmio final, a outra é como se corre a corrida para chegar lá. Então, como é que funciona essa carreira da fé no dia a dia? Tudo começa com a confiança de que o prêmio já está garantido. Isso dá uma liberdade incrível para seguir o caminho, aceitar a orientação do técnico, digamos assim, e continuar correndo com perseverança, um passo de cada vez. A segurança no destino dá força para a jornada. E essa ideia de jornada fica ainda mais intensa quando a gente entende o contexto daquela época. Pedro diz que seus leitores viviam num tempo muito particular, um tempo de julgamento que começava dentro da própria comunidade de fé. Esse versículo aqui é o ponto-chave. Ele estabelece o clima em que os primeiros cristãos viviam. Não era um tempo de paz e sossego, mas um tempo de avaliação divina, começando por eles mesmos. Mas calma, é crucial entender isso direito. Esse julgamento não é como um tribunal que busca condenar, não. Pensa mais como um teste de qualidade, sabe? Um processo para purificar e fortalecer. É sobre como se vive a fé agora, no presente. Cada escolha, cada atitude estava sendo avaliada. Ok, então temos uma salvação garantida e um contexto de avaliação. Como isso se traduz na prática? Como se vive com essa tal de firmeza serena quando o mundo ao redor parece pegar fogo? É aqui que a carta vira a nossa ideia de sofrimento de cabeça para baixo. Sofrer por ter feito algo errado? Bom, isso é só consequência. Agora, sofrer por causa da fé, isso é apresentado como uma honra, uma chance de se conectar mais profundamente com a história de Cristo. A grande questão não é se alguém sofre, mas por que sofre. E então, ao lado de crimes graves como assassinato e roubo, Pedro menciona algo que parece muito mais sutil, né? Intrometer-se em negócios de outrem. Por que isso estaria aqui? É uma pista para um perigo espiritual bem profundo. E o significado aqui vai muito além de ser só fofoqueiro. Se intrometer, nesse contexto, significa tentar fazer o trabalho de Deus no lugar dele. É sair da própria pista na corrida e começar a correr na dos outros, trocando a obediência focada por um ativismo autoimposto, mesmo que com as melhores intenções. E os perigos disso são enormes. A pessoa começa a confundir o próprio zelo com a vontade de Deus. Troca a obediência silenciosa por uma agitação barulhenta. No fundo, é uma falha em seguir o exemplo de Cristo. A mensagem é clara. O chamado é para uma obediência focada, não para uma interferência generalizada. E aí, no finalzinho da carta, Pedro junta tudo isso num grande chamado final. Ele amarra todas as pontas soltas. E esta é a conclusão poderosa. Toda essa estrutura, a salvação garantida, a jornada de fé, o sofrimento com propósito, o foco na obediência, isso, ele diz, é a genuína graça de Deus. Não é um sentimento abstrato, é essa realidade concreta. E o comando é simples, fiquem firmes nisso. Então, como é a firmeza serena em ação? É saber o porquê do sofrimento. Evitar não apenas os grandes erros, mas também as armadilhas sutis. É se desapegar das batalhas e das bandeiras que não são as nossas. E, acima de tudo, é olhar para o futuro com uma esperança calma e inabalável. E tudo isso nos deixa com uma pergunta.
No mundo tão polarizado, que nos pressiona a todo momento a tomar um lado, a gritar mais alto, que lugar existe para essa tal de firmeza serena? O que aconteceria se a gente tentasse praticá-la hoje?